Bom dia. Esse material já faz parte da N2. Lembrando que vocês ainda precisam, tá? Vocês ainda precisam fazer as atividades. As minhas atividades são diferentes das atividades da base comum, certo? A base comum, normalmente, cada atividade vale 2,5 pontos. E a minha vai valer até chegar a 10 pontos, mas como nós temos mais tempo de aula, então nós temos mais atividades. Essas atividades podem salvar muita gente, tá? Com relação às suas provas, se estiver tirando nota ruim. Então, é interessante que faça. E as minhas atividades, se nós percebermos, né, não são atividades demoradas, em torno de 12, 15 minutos você consegue fazer, porque a maioria delas são de questões objetivas, certo? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre higiene e segurança do trabalho. A gente já vem falando muito sobre higiene do trabalho. Sobre segurança, nós vamos começar a falar a partir de hoje. Mas essa situação de higiene do trabalho, eu quero especificar para que nós saibamos, né, para que nós saibamos que existe, né, leis, normas, regulamento para você aplicar dentro da empresa, né? Isso com relação também à higiene do trabalho. Então, a definição, segundo esse autor aí, Chiavenato, ele disse, né, em 1999, que o higiene do trabalho é um conjunto de normas, ou seja, olha aí a gente falando das leis, né? É um conjunto de normas e procedimentos, ou seja, tarefas, voltada para a integridade física e mental do trabalhador. O que a gente vê de diferente agora nesse conceito é que a gente está falando da integridade também mental do trabalhador. A gente estava muito preocupado com a integridade física, mas a integridade mental do trabalhador também ela está relacionada à higiene do trabalho. Então, esses cuidados, esse conjunto de cuidados, de normas, de leis, né, é para preservar dos riscos de saúde, né? Esses riscos de saúde podem ocorrer de acordo com as tarefas que você faça ou com o seu ambiente físico de trabalho. Por exemplo, um gari, certo? Ele naquele ambiente de trabalho, né, fazendo a coleta do lixo, é um ambiente insalubre. O que é um ambiente insalubre? Um ambiente que não é saudável, certo? E realmente corre risco de saúde. Então, esse é um local onde a higiene e segurança do trabalho prevalece, é muito importante, porque é um local onde a insalubridade é muito alta, certo? Um outro exemplo, uma enfermeira, né? Uma enfermeira num ambiente, principalmente atualmente, né? Devido ao coronavírus, os hospitais tudo cheio, uma enfermeira dessa, ela pode ter problemas de saúde mental, né? De sobrecarregar, de estar vendo tanta gente doente, tanta pessoa morta, um médico tendo que escolher quem vive, quem não vive, porque está faltando leitos de unidade de terapia intensiva, né? A UTI. Então, ou seja, essa higiene e segurança do trabalho, principalmente com relação à higiene que a gente está conversando agora, no primeiro momento, tá? Ela está relacionada a essa integridade física e mental, como esse trabalhador vive no seu ambiente profissional, dentro da sua empresa, certo? Então, quais são os objetivos dessa higiene dentro do trabalho? Por que é que eu tenho que estar atento a esta higiene do trabalho, né? Um dos objetivos, a manutenção da saúde desse trabalhador, né? É importante que nós sabemos, a gente ainda vai falar sobre isso, que quando um funcionário é contratado, ele precisa fazer numa grande indústria de alimentos, ele precisa fazer alguns exames de admissão. É chamado de exames admissionais, que quando ele vai entrar na empresa, ele precisa fazer. Os estagiários nossos, da nossa escola, em algumas empresas, se fazem necessário, né? Na empresa Amêndoas do Brasil,
tem que levar esses exames. Na empresa Cruzoé, Robson Cruzoé, que é de Sardinha, precisa. Quem faz estágio na Embrapa precisa fazer esses exames admissionais para saber como está o seu estado de saúde para poder manter essa sua saúde. Então, um dos objetivos da higiene dentro do trabalho é a manutenção da saúde do empregador, né, da pessoa que está trabalhando, do colaborador. Um outro objetivo é a eliminação das causas de doenças profissionais, né? Existem inúmeras doenças profissionais. Essas podem ser doenças físicas ou doenças mentais, tá certo? Um exemplo de doença física, por exemplo, né, podemos dar esse exemplo que é muito comum, pessoas que trabalham muito tempo com o computador podem criar, né, LER, né, alguma LER, eu digo L-E-R, né, em maiúsculo, que significa lesão por esforço repetitivo. É o fato de você ficar muito tempo em uma posição ou fazendo uma tarefa e acaba criando, lesionando em alguma parte do organismo algum tipo de músculo, né, de osso, e isso é uma doença profissional. Então, a higiene no trabalho é para eliminar esse tipo de doença, certo? Outro é a prevenção do agravamento de doenças e lesões. Então, a higiene trabalha para prevenir e agravar, né? Prevenir o agravamento dessa lesão. Se você tiver alguma lesão desse tipo, alguma doença mental, né? Ansiedade, depressão, deve ser afastado, deve ser tratado. Então, prevenir o agravamento, né? Então, a higiene do trabalho, ela tem um desses objetivos, certo? O outro objetivo, lógico, eu mantendo a saúde do meu trabalhador, eu eliminando as suas doenças profissionais, eu, logicamente, vou ter o aumento da produtividade no controle do ambiente de trabalho, né? É muito comum a qualidade, né, de vida profissional ser levada em consideração para que haja rendimento desse funcionário, né? Existem empresas que têm uma qualidade de vida profissional tão elevada que isso reflete na produtividade da empresa, né? Na produtividade, nos lucros dessa empresa. Então, ou seja, um patrão, uma patroa que investe nessa qualidade de vida profissional do seu funcionário, ele vai estar recebendo em troca, né, um aumento de produtividade. Então, esses são alguns objetivos para que a gente mantenha aquela higiene que a gente tem falado há tanto tempo. Higiene de equipamentos, higiene do ambiente, higiene pessoal. Então, todos esses tipos de higiene que a gente explicou até hoje, elas têm esse objetivo mais detalhado, né? E aí nós temos mais uma estrelinha, porque significa material de avaliação, certo? Como eu posso, né, aplicar, né, fazer um plano de higiene do trabalho, certo? Eu preciso pelo menos de 4 tópicos, né? Precisa ser um plano organizado, com serviços adequados, né? Um plano de higiene do trabalho que leve em consideração a prevenção de risco à saúde e de serviços adicionais. Que etapas são essas desse plano? A gente vai explicar agora detalhadamente cada etapa desse plano de higiene do trabalho, certo? O plano de higiene do trabalho, ele passa, primeiramente, né, uma das etapas é um plano organizado, com plantão de enfermeiro, médicos e alguns auxiliares. Normalmente, gente, esse tipo de situação ocorre em empresas de grande porte, tá? Empresas de pequeno porte, eles não têm enfermaria dentro da empresa, não tem médico de plantão, certo? Não tem enfermeiros ali para estar auxiliando.
mas a legislação trabalhista diz que empresas acima de 350, se não me falha a memória, tá certo? Precisa realmente ter esse plano médico, tá certo? Se não tiver dentro da empresa, a empresa tem que oferecer plano de saúde. Então, uma das etapas é esse plano, né, esse plano organizado, um plano de médicos, enfermeiros e auxiliares, né? Ele também precisa ter serviços adequados às etapas, né? Que são os exames admissionais, esse que eu falei para vocês, assim como tem os admissionais, tem também os demissionais. Então, se o funcionário é demitido da empresa, ele também tem que fazer um exame, né, dessa indústria, ele tem que fazer um exame para saber o estado de saúde dele. Porque se ele estiver com algum problema de saúde, a empresa, algum problema de saúde profissional ou relacionado à sua profissão, a empresa é responsável, certo? Então, ele nem pode ser demitido se ainda essa situação não for resolvida. Então, existe, né, serviços adequados para esse plano, a implementar esse plano de higiene. Quais são? Exames admissionais, né? São esses exames que os funcionários fazem, exame de sangue, exame de coleta de fezes para fazer leitura de Escherichia coli, né? Que é a quantidade de micro-organismos, coliformes fecais, exame de estafilococcus aureus, né? Exames de hemoglobina para saber, né, como anda o seu sangue. Tem dois exames que eu já falei para vocês que não são permitidos serem realizados nos exames admissionais. Alguém lembra? É o exame de gravidez. Esse exame não pode ser pedido nem no decorrer da empresa, é um exame pessoal, só a funcionária faz caso queira fazer. E o exame de HIV, para constatar se você tem o vírus do HIV. Né? Lembrando que HIV e AIDS são fenômenos relacionados, mas diferentes. HIV é o fato de você estar contaminado com o vírus, né? E AIDS é você estar doente, né? Sequelado, com sequelas relacionadas a esse vírus, certo? Então, nem sempre uma pessoa que tem HIV, ela normalmente ela é uma pessoa portadora da AIDS, certo? Mas isso fica para a professora de biologia ou para o professor de biologia explicar, tá bom? Então, a gente precisa também ter um serviço de primeiros socorros, né? Uma empresa, ela precisa ter esse serviço de primeiros socorros. Eu trabalhei numa empresa de indústria têxtil, né? A fabricação de linhas e fios de tecidos, que eram 3.500 funcionários. Dentro dessa empresa tinha uma enfermaria que funcionava 24 horas. Então, quando o funcionário estava doente, ele não mandavam nem ele ir embora, né? Davam uma saída, né? Uma autorização para ele ir para a enfermaria. Ele ia para a enfermaria e ficava lá de repouso até melhorar. Assim que melhorasse, ele voltava para o expediente dele. Ele só iria embora da enfermaria para lá, ou embora da enfermaria, se tivesse terminado o horário de expediente dele, ou se fosse muito grave a situação desse funcionário. Então, por aí você tira, né? Era lucro, era negócio para a empresa ter uma enfermaria, ter primeiros socorros ali, porque, afinal de contas, se os funcionários ficassem doentes, tratava ali mesmo, depois ele voltava para o setor dele. E não ia ter prejuízo com a falta desse funcionário, né? Bom, então a gente tem também outros serviços, são os registros médicos. Esses registros são dados, são informações da vida profissional desse funcionário, né? Para eu saber qual o tipo de doença que ele já teve, qual o tipo de problema que ele já apresentou. Então é interessante isso. Outro serviço é uma outra etapa desse serviço são o controle de acesso às áreas
que não são saudáveis, as áreas insalubres, né? Então, por exemplo, se nós temos uma área e existe motores, né, ventiladores de grande porte dentro dessa indústria, então, nessa área, que é uma área insalubre, ele tem que ter um controle de entrada e saída de funcionários especializados naquela área, certo? Então, não é assim qualquer um que pode ter acesso a essa área. Assim como, por exemplo, se você tiver uma cozinha industrial e tiver uma área de produtos químicos. É interessante ter um controle dessa área, porque é uma área insalubre, uma área que apresenta produtos químicos, compostos químicos, que podem fazer mal à saúde. Então, é interessante que tenha um controle dessas áreas. Tá? Existe também a necessidade de exames periódicos. Funcionários que trabalham na indústria de alimentos, eles fazem esses exames a pelo menos cada 6 meses, né? Pode chegar uma vez por ano. Então, uma vez a cada 6 meses ou um ano, a partir de 6 meses, pode pedir, são feitos esses mesmos exames que você fez quando você entrou, né? Por exemplo, nós, né, no nosso habitat normal, no nosso dia a dia, nós temos alguns micro-organismos no nosso corpo, né, na nossa pele, no nariz, no lábio, né, que são os estafilococos áureos. Ele está presente no nosso organismo, faz parte do nosso habitat, né? Mas ele tem uma, digamos assim, uma faixa de segurança, né? Por que a empresa de alimentos faz esse exame? Ora, porque a gente sabe que o micro-organismo está na sua pele. Se ele está na sua pele, ele pode estar na sua boca, no seu nariz, ele, consequentemente, pode chegar nesse alimento que você está produzindo. Então, eles fazem a leitura da quantidade de estafilococos presente no seu organismo para saber se você está dentro do padrão. Se não estiver dentro do padrão, você é retirado daquele setor, você é afastado da empresa ou colocado no outro setor e é medicado. Posteriormente, você faz novos exames para poder voltar esse ambiente de trabalho. Então, isso está relacionado à higiene, né, para que não toque micro-organismos, né, no alimento. Porque o Staphylococcus aureus, ele tocando no alimento, ele vai se proliferar, tá certo? E muita atenção, né, desses serviços às doenças ocupacionais. Foram essas uma dessas que eu citei, que é a LER, lesão por esforço repetitivo. Uma muito comum, né, isso é do meu tempo, nem sei se vocês já ouviram falar, é sobre a doença, né, um termozinho que a avó da gente usava, a mãe da gente, bico de papagaio, né? Normalmente acontecia muito, não sei se vocês já ouviram falar, né, em costureiras, mulheres que passavam o dia trabalhando na máquina de costura, né? E aí, devido sentar, dava uma dorzinha, uma dor fina, né? No final da coluna vertebral. Então, por isso que se chamava de bico de papagaio, porque era lá no bico, né? E o formato é mais ou menos da coluna, isso, certo? Então, isso é uma doença ocupacional. A funcionária fica muito tempo em pé, então, ela teve essa doença devido à posição que se encontra no trabalho, né? Funcionários que digitam, passam o dia fazendo digitalização, né? Colocando documento no sistema, pode criar algumas bolinhas, alguns nozinhos aqui nessa parte do antebraço. Isso normalmente surge, né, devido a essa lesão. É uma lesão, né? De tanto você ter esforço repetitivo. Então, isso tem que ter muita atenção, né? Isso faz parte da higiene do trabalho, certo? Então, vamos para a outra situação, tá? Prevenção de riscos à saúde, né? Principalmente esses três contaminantes. Nós já estamos carecas, né, de saber, né?
os contaminantes químicos, físicos e biológicos. Contaminantes, contaminantes físicos, químicos, eu dei até o exemplo aqui há pouco, né? Um setor exclusivo de produtos químicos, então tem que ter muito cuidado com a pele para não causar alergia, você inalando aquele produto, não causar intoxicação, dermatoses, né, que são feridas que acontecem na derme, né, na pele, na parte superficial, pode ser através de queimaduras. Um exemplo muito comum, né, dentro de laboratório, a pessoa se queimar com ácido, né? É por isso que se faz o uso do jaleco, o jaleco de manga comprida, por um motivo. Qual o motivo? Caso haja, né, pingar, gotejar algum desses produtos, ele vai cair primeiro no tecido. E, posteriormente, pode ser que chegue à sua pele, se for em grande quantidade. Mas aí já diminuiu o dano, não é isso? Outra situação é que o próprio jaleco de manga comprida, ele vai ajudar que esses micro-organismos que a gente tem no, no próprio organismo, né, na pele da gente, não entre em contato com o alimento. Ou o próprio pelo, que já seria um contaminante físico, né? Então, nesse plano de higiene, a prevenção de riscos à saúde passa por esse controle químico, físico e principalmente biológico, certo? Principalmente biológico. A gente estava falando aí sobre micro-organismo, né? A gente lembrando de vírus, que é um micro-organismo, não é isso? E aí todo mundo com essa paranoia do coronavírus, que chega em casa, tem que lavar as compras, desinfetar as mãos, né? Desinfetar, pegar a roupa, colocar a lavar, né? E eu vi esses dias um artigo mostrando que o perigo de você ser contaminado ele estando nas compras é muito pouco, mas existe, mas é muito pouco. Então, o ideal seria que ao você chegar, você lavar as mãos, né? Isso é necessário, principalmente porque a gente toca muito o rosto. A gente toca no rosto entre 20 e 30 vezes ou mais durante o dia. E a gente não percebe, né? Então, é muito comum as pessoas realmente se contaminarem por esse motivo, né? O toque das mãos no rosto. E esse acesso, né, são os olhos, o nariz e a própria boca, né? O ar que a gente respira, então, muito cuidado com a higiene das mãos. E lavar as mãos é, um, é, um, é uma situação que vocês realmente sabem fazer, certo? Ou quais são outros serviços, né, que pode ser dado dentro da empresa relacionados à higiene do trabalho, né? Palestras de higiene e saúde, tá? Convênio com entidades locais, as empresas, muitas delas, às vezes, têm convênio com clínicas médicas, clínicas odontológicas, ou até mesmo clínicas psiquiátricas para ir na empresa, dar palestras aos funcionários, tá certo? Os benefícios médicos para os funcionários que estão se aposentando, tá certo? Afinal de contas, ele já cumpriu a sua carga profissional, ele necessita desses benefícios médicos, né? Interessante, outro serviço adicional é a cobertura financeira por doença ou acidente, né? Muitas das empresas têm esse abono que é dado quando realmente você se acidenta no trabalho, certo? Então, existe essa possibilidade. Inclusive, vocês, tá certo? Quando vão para o estágio, vocês têm realmente um seguro de vida, tá? Isso é legal para você não, né? Lógico, seguro de vida nunca é legal para quem faz. O seguro de vida vai ser legal para sua mãe, se você morrer. Ah, então é legal se eu quebrar um braço? Não tem direito. No estágio, não tem direito a seguro, né? O seu seguro só cobre seguro de vida e seguro por ou a indenização por alguma
perda de um membro, né? Então, se você quiser cortar um dedo para ganhar algum dinheirinho, fique à vontade no estágio. Gente, isso está sendo gravado. Eu estou brincando, viu? Pelo amor de Deus. Tá certo? Então, vamos lá. Vocês no estágio, realmente, vocês têm um seguro de vida, certo? Então, o Estado, né, o governo estadual, ele paga um seguro de vida para você quando você vai para o estágio, tá certo? No horário de trabalho e no horário de deslocamento, da hora de você ir e voltar ao seu trabalho, tá bom? Então, um outro serviço adicional, com relação à higiene e segurança do trabalho, tá? A gente pode falar daí de comunicações de mudanças de trabalho, de setor, de fábrica. Então, ou seja, essa comunicação dentro da empresa, uma comunicação padrão, né, que chega a todo mundo, sem ser aquela fofoquinha, é algo que é muito benéfico à empresa, porque todos os funcionários recebem a mesma informação e aí não fica dúvida nessas situações, certo? Então, esses são algumas das etapas para você aplicar, né, dentro da sua empresa a higiene de trabalho, certo? Algumas condições, eu acho que esse slide está marcadinho com a estrelinha, tá? Algumas condições que influenciam a higiene do trabalho, tá? Então, ou seja, para a gente manter essa higiene do trabalho, a gente precisa ter algumas condições. E algumas dessas influenciam para o bem ou para o mal. Por exemplo, o tempo. Horas extras é algo que influencia para o mal, certo? As condições de trabalho. Claro que é bom, porque você trabalhando, fazendo hora extra, você ganha um salário a mais. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar excessivamente, você começa a perder a qualidade do seu trabalho, certo? Então você começa a realmente a perder a qualidade do seu trabalho. Então não é interessante, né? O tipo de jornada, uma jornada muito puxada, vai fazer com que a sua produtividade, o seu bem-estar, a sua vida mental, ela possa realmente ser alterada. A pessoa você trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, é possível. Tem algumas jornadas de trabalho que são 12 horas, mas aí há uma compensação, né? Você não pode, por exemplo, trabalhar 12 horas por dia e já no outro dia ir trabalhar novamente, né? Normalmente, essas pessoas trabalham por escala, né? Isso é muito comum para quem é vigilante, né? Isso é muito comum para quem é segurança, isso é muito comum para quem é enfermeira, né? Isso é muito comum para quem é médico, esses tipos de jornada, né? Interessante, um fato que eu esqueci sobre as horas extras, é que você pode fazer no máximo, diariamente, 2 horas extras. Então, se você tem a sua carga horária de trabalho de 8 horas, você pode, no máximo, fazer 2 horas extras. E essas horas extras, elas sempre têm uma remuneração mais alta do que o seu horário comum, tá certo? Então, por exemplo, se você fizer hora extra, seu horário, vou dar um exemplo. Você trabalhou de 8 da manhã às 6 da noite. 8, trabalhou 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Deu 8 horas. Quando deu 6 horas da noite, seu patrão tem um outro serviço para fazer. Aí ele vai e diz assim, né? Pegar aqui alguém, Gisele, né? Gisele, você vai ficar de extra hoje 2 horas, tá bom? Então você vai ganhar a mais. Cada hora sua vai ser a hora mais 50% a mais. Então, se sua hora comum de trabalho são 10 horas, pela hora extra você vai ganhar 15 horas, 50% a mais do valor, né? Se for até 10 horas da noite. Se for depois de 22 horas, você passa a ganhar 100% do valor da hora extra. Por isso que tem gente que gosta de fazer hora extra, né? Se a hora extra for nos dias, no seu dia de folga, ou num domingo, né?
Então, você também pode ganhar hora extra dobrada. Então, isso é bom. É bom para o seu bolso, né? Para o seu contra-cheque, né? Mas essas horas podem influenciar nessa higiene do trabalho. A higiene do trabalho, a gente leva em consideração o quê? A saúde física e a saúde mental, certo? Então, outro fator que pode influenciar é o ambiente de trabalho. Esse pode influenciar físico e psicologicamente, mentalmente, né? Você trabalhando num ambiente ruim, num ambiente que você não se sente à vontade, né? Então, isso é prejudicial por demais, inclusive a sua produtividade. Se você estiver trabalhando num local que você realmente não gosta, certo? Outra condição que influencia a higiene do trabalho são as condições sociais, né? A situação social de cada um. Vamos colocar assim, pessoas, né, que trabalham, por exemplo, num setor de serviços gerais, recebe bem menos do que um gerente, do que um superintendente, do que um diretor. Então, provavelmente essa pessoa possa estar mais vulnerável no seu ambiente social do que aquela pessoa que é um supervisor, que é um superintendente, que é um gerente, né? A condição financeira, a condição social, a condição de moradia, tudo isso é levado em consideração, certo? Então, é isso que a gente está se referindo quando se refere à condição social. O status, seu status perante a sociedade, certo? Na higiene e segurança do trabalho, existe alguns programas, existe alguns, digamos assim, algumas normas que devem ser implementadas, né? Algumas tarefas, algumas obrigações que devem ser implementadas, né? E uma dessas obrigações, esse programinha aí com essas iniciais, PCMSO, que é o Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional, né? E esse programinha, ele é aplicado nas empresas, tá certo? É uma lei, a lei de número 24 desse programa, de 1994, né? E ele está relacionado a alguns parâmetros, né? Alguns métodos que devem ser aplicados dentro da empresa, certo? Com relação ao ambiente físico de trabalho, né? Esse programa, ele diz que para você ter um ambiente saudável, você estar com a sua integridade física e psicológica ou mental, né? O seu ambiente físico de trabalho, ele deve levar em conta algumas situações. Que situações são essas? A iluminação, né? Então, a iluminação tem que ser suficiente, constante e uniforme, distribuída. Vamos dar exemplo de uma sala de aula, né? A professora, para entrar dentro da sala de aula, quando ela vai dar aula, ela precisa estar num ambiente arejado, num ambiente claro, né? Aí você fala, não, mas na hora que vai usar o slide, fecha a luz. Mas aí é que tá, é o ambiente propício para aquela aula, certo? Então, ou seja, a iluminação, naquele momento, tem que ser uma iluminação suficiente, e ela é reduzida, mas é uma iluminação suficiente para dar aula, certo? Então, isso deve ser levado em consideração dentro da empresa. Você tem que trabalhar num ambiente iluminado. Nós vimos isso, teve uns slides lá atrás. A gente mostrou aí uma ilustração de uma cozinha, a gente falou da iluminação dessa cozinha, o quanto era necessário. Assim como a iluminação, a ventilação também, né? A circulação de ar, ausências de gases, gases bons ou gases nocivos, né? Que pode muito bem ser um gás, por exemplo, estou trabalhando aqui na minha cozinha, e minha cozinha faz parte localizada pertinho de uma indústria de biscoito. E aí surge ali um aroma maravilhoso de morango. Minha cozinha tá pura morango todo dia. Mas essa presença desse ar, né, desses
esse cheiro, apesar de ser agradável, ele atrapalha a sua produção, né? Porque aí, se você for fazer batatinha, vai ter batatinha com cheiro de morango. Se você for fazer arroz, vai ter arroz com cheiro de morango. Então, a ausência de gases podem ser gases nocivos ou mesmo os gases agradáveis, né? E os nocivos são aqueles que nós já conhecemos, né? Os que realmente têm compostos voláteis que são deteriorantes, né? Que são putrefantes, né? Tem cheiro de putrefação, certo? Então, outra situação é a temperatura, né? A temperatura do ambiente tem que estar de acordo com as diretrizes daquela empresa. Ou temperaturas altas ou baixas. Por exemplo, novamente, o biscoito. Quando a gente vai para a indústria, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer essa visita, né? Eles ainda estão no segundo ano. Quando a gente vai para uma indústria de biscoito, a gente percebe que no setor de embalagem de biscoito de wafer, né, aquele setor que tem aquele biscoito que é de sobrecamadas e entre as camadas tem lá aquele recheio, aquele setor ele é refrigerado, né? Ele precisa de uma certa refrigeração, né, diminuição da temperatura para poder aquele recheio ele dá uma certa aderência no biscoito. Então, esse biscoito, assim que ele sai da sua máquina, que ele sai quente, ele passa por um setor refrigerado para poder a aderência daquele recheio ficar de acordo com os padrões. Então, a temperatura é de acordo com o que você está produzindo. Não é para dar bem-estar ao funcionário. O funcionário ele precisa de ferramentas, de equipamentos para se manter saudável naquele ambiente. Outro exemplo, no setor de cortes, né, de um frigorífico de grande porte, todo esse setor ele tem que estar no máximo 10 graus. E 10 graus para nós, seres humanos, é um local muito frio, principalmente se a gente for cearense. Aí é que é frio mesmo. Com 22 graus a gente já acha que está frio, imagine 10 graus. Então, essa baixa temperatura é necessária para manter a qualidade do produto, a carne que está sendo cortada ali, né? E como é que se faz com o funcionário? Oferece gorro ao funcionário, oferece roupas de frio, tá? Botas, tudo isso para o funcionário se manter aquecido dentro daquele setor, certo? Outra situação são sobre os ruídos, né? Esses ruídos, se eles forem contínuos, intermitentes ou variáveis, o seu limite é até, no máximo, 85 decibéis. No máximo, né? Mas o que está dentro da lei são 70 decibéis, né? Então, é uma quantidade onde é até suportável. A partir de 10 graus não é mais Ceará, é Nova York. Vivi, Vi, tem razão, né? Baixou para 22 graus, a gente aqui já vai atrás do casaco, né? É impressionante. O cearense é povo besta. Então, vamos lá. Sobre o ruído, o limite são 85 decibéis. O que são decibéis? Decibéis é a unidade sonora que você pode medir, né, com um equipamento para saber o quanto seu ouvido suporta, né? E aí, o limite máximo do nosso dia a dia é para ser 70 decibéis. Aí você, às vezes, está dando aula aqui, passa uma moto ali com quase 200 mil decibéis, né? Falando em moto, eu vi ontem, né, uma lei, né, já saiu uma lei aí que vão eliminar aí esses ruídos. Menina, eu quero ver os guardinhas caçando os motoqueiros para cima e para baixo com esses ruídos, viu? Vai ser um negócio engraçado. Bom, sobre esse programa, né? Esse PCMSO, né? Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional. Sobre o ambiente psicológico de trabalho. Você deve ter relacionamentos agradáveis, né? Isso, gente, que às vezes, normalmente isso acontece muito quando eu estou em sala de aula. Quando eu estou dando aula,
eu normalmente sempre troco as equipes dos alunos, né? Para que a gente possa sempre se relacionar com todo mundo, para que a gente possa ter esse ambiente agradável, para que a gente possa ser uma equipe onde a gente saiba que quando a gente for para dentro da empresa, a gente não vai trabalhar só com quem a gente gosta. Se fosse assim, era bom demais, né? A gente não levava nenhum irmão da gente, tá? Então, o que é que a gente precisa aprender? A gente precisa ter esse tipo de relacionamento e tornar o ambiente da gente agradável. Senão, vai ser um sacrifício para você diariamente levantar, né? E vai ser um alívio para você quando terminar o seu expediente. Então, isso não é um ambiente psicologicamente agradável de trabalho, certo? Uma atividade laboral motivadora. O que está dizendo isso? Está dizendo que o seu trabalho seja motivacional. Né? O que você faz lhe dê motivo. Né? E se for um trabalho repetitivo? Você precisa ter motivo para mudar de setor, para ter outros conhecimentos, para aumentar o seu conhecimento, para você mudar de situação. Né? Precisa ter uma gerência participativa e democrática. O que é isso? A parte de cima tem que ser tão democrática quanto a parte de baixo, né? Então, quem é de cima tem que trabalhar com participação, todo mundo se ajudando, né? E num ambiente democrático, onde seja bom, pelo menos para a maioria. E assim a gente consegue, inclusive nesse ambiente psicológico, eliminar ao máximo o estresse. É um dos grandes vilões, né, de afastamento de funcionário, porque aí causa ansiedade, muitas vezes causa também outras doenças, como depressão, certo? Aplicação dos princípios de ergonomia. Vocês já tiveram a disciplina de saúde e segurança do trabalho? Eu acho que não, né? Então, nessa disciplina de saúde e segurança do trabalho, vocês vão aprender sobre os princípios da ergonomia. Esses princípios da ergonomia está relacionado à forma, o ambiente em que o seu corpo precisa estar adaptado ao maquinário, às mesas, aos utensílios, né, à empresa em geral, né? As máquinas e equipamentos devem ser adequados. Por exemplo, sou uma mulher muito grande, né? Então fica difícil para mim trabalhar numa mesa onde seja muito baixa, porque aí minhas pernas, né, vão ficar dobradas, vão ficar em local inconveniente e vai acabar me atrapalhando. Isso é muito comum, esses princípios da ergonomia para os meninos, né, ou para as meninas que são grandes dentro da sala de aula. Porque se vocês perceberem, nossas carteiras e nossas cadeiras, elas são padronizadas, né? Não tem para o tamanho para quem tem 1,80 m, para quem tem 1,50 m, para quem tem 1,70 m. É um padrão médio. Mas existe pessoas que são grandes demais, né? E que acabam não se encaixando de lado. Então, ou seja, o princípio da ergonomia, do bem-estar, né, aquele equipamento, ele não está sendo levado em consideração. O ideal seria para cada pessoa, né, um tipo de assento, né, um tipo de cadeira. Tanto é que isso é muito comum, por exemplo, nessa cadeira que eu estou sentada nesse momento, ela é uma cadeira de trabalho bem confortável, onde ela aumenta e diminui. Então, essa é adaptável, né? Então, essa é levada em consideração esses princípios da economia, né? As mesas e instalações devem ser ajustadas. Imagine uma pessoa de 1,70 m, 1,70 m não, 1,60 m, trabalhando numa mesa para abrir pizza, né? Onde ela precisa colocar força e essa mesa é muito alta. Então, vai ficar difícil dessa pessoa, né, colocar força para abrir essa massa de pizza, porque a situação, a posição que ela se encontra não é uma posição legal. Então, isso deve ser levado em consideração, né?
Dentro das empresas, precisam existir ferramentas que reduzam o seu esforço físico, né? E isso nós estamos falando de todo tipo de ferramenta. Vou dar um exemplo muito simples, né? Fazer um suco de laranja dentro de uma lanchonete. Eu posso fazer com muito esforço físico? Posso. Se eu não tiver uma máquina, né, um espremedor de laranja. Mas o espremedor de laranja é uma ferramenta que reduz o meu esforço físico. Meu esforço físico vai ser só segurar a laranja lá no equipamentozinho, né? Então, ou seja, é uma ferramenta que me ajuda a reduzir esse esforço físico. E isso eu dei um exemplo pequeno, mas a gente pode levar em relação a por exemplo, uma empresa que precisa fazer uma escavação de uma piscina. Colocar 10 homens cavando essa piscina? Não. O ideal seria contratar um trator para fazer a escavação dessa piscina, e seja, uma ferramenta que reduz o esforço físico, né? São levados em consideração os princípios de ergonomia. Eu acho que quem dá essa disciplina para vocês é a professora Laís. Eu acho que eu só dei uma vez essa disciplina de saúde, segurança e ergonomia do trabalho, certo? Outra situação é a saúde ocupacional, né? Sua saúde, sua ausência, se você não tiver uma saúde, se você não estiver saudável dentro da sua empresa, certo? Se você não tiver saudável, trabalhando são, na sua plenitude da saúde física e mental, isso pode ocasionar inúmeros problemas para a empresa, né? O aumento nas indenizações, porque vai afastar ou eu vou ter que indenizar esse funcionário que teve problema, né? Se, por exemplo, se ele perdeu um dedo no equipamento, se ele for acometido de uma doença crônica, de uma doença grave, eu vou ter que indenizá-lo. O afastamento por doença, então, toda vida que um funcionário se afasta por doença, a empresa está tendo prejuízo, então é interessante que ela invista nessa higiene do trabalho, para que isso não ocorra, né? O aumento dos custos de seguro. Presta atenção, uma empresa de seguro, ela faz um levantamento daquela situação daquela empresa. Qual a situação da empresa, se há risco de trabalho, se há risco de incêndio, se há risco iminente de acidente. Então, tudo isso é levado em consideração para eu cobrar o valor do seguro, né? Então, pode ser que a empresa ache que pode ser que a empresa de seguro, né, diga assim, olha, a gente cobrir o seguro de vocês é mais caro, porque a empresa de vocês não tem realmente muita qualidade. Isso acontece, é muito comum, principalmente, gente, vai se fazer seguro de carro. Quando vai se fazer seguro de carro, seguro para mulheres sempre é mais barato do que seguro de carro para homens. Porque tem-se levantamentos de que mulher ocasiona muito menos acidente de trânsito do que os homens, certo? Olha que loucura. Elevação do absenteísmo e da rotatividade de pessoal. Ou seja, isso aumenta a ausência de funcionários, isso aumenta a rotatividade de gente nos setores, né? Faltou alguém, eu tenho que substituir, coloca outra pessoa. Então, isso também é muito levado em consideração se essa pessoa não tiver saudavelmente dentro dessa empresa, né? A baixa produtividade e a qualidade e também por pressões sindicais. Os sindicatos começam a exigir dessa empresa que ela tenha mais cuidado com a saúde do seu funcionário, certo? Então, aqui nós paramos, tá? Sobre higiene e segurança do trabalho, porque a partir da próxima aula, que a gente tem na próxima semana, a gente vai falar sobre a segurança do trabalho. Quais são as normas e os procedimentos para se aplicar isso dentro da empresa, certo? Por hoje é só, são 8h27, né? Então terminamos a tempo. Até semana que vem. Mais tarde Mais tarde não, estou mentindo. Amanhã